Muito obrigado. Por razões de tempo, compreenderão, vou saltar os agradecimentos e as saudações devidas para passar imediatamente à intervenção. Eu penso que foi muito rico, sem antes dizer isto, julgo que a parte da manhã nos deu aqui um retrato muito rico da situação e nos situou num debate em que eu diria que o tempo de nós olharmos para as propostas da Comissão e fazer uma análise na base da situação das pescas nacionais, sobre quais as ameaças, as oportunidades, os riscos, enfim, esse tempo já passou. Nós estamos num tempo em que a fase da reforma em que estamos, a reforma está a ser concretizada. Mesmo no Parlamento Europeu, todos os relatórios, com exceção do relatório do futuro Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, foram já entregues. Em alguns deles terminou a fase de apresentação de propostas de alteração, noutros está em curso. Enfim, portanto, o que há a fazer neste momento é, conhecida já, portanto, feita essa análise, que pelo menos da nossa parte está há muito feita, é fazer o esforço maior possível para travar as perigosas intenções, diria, da Comissão, mas também de parte do Parlamento Europeu e os impactos negativos que isso poderá ter nas pescas nacionais, ao mesmo tempo poderá tentar, na medida do possível, aprovar todas as propostas que possam refletir-se positivamente na situação das pescas nacionais. Sendo certo que o contexto em que esta reforma é discutida, até do ponto de vista institucional, e já me vou referir a ele, é extraordinariamente desfavorável para Portugal. Bom, a evolução do setor das pescas, enfim, como nos demais domínios, de resto, é inseparável da orientação do conteúdo do processo de integração europeia e, neste caso concreto, dos efeitos que a política comum de pescas tem tido nas pescas nacionais. Em Portugal, o país da União Europeia com a maior zona económica exclusiva, o setor tem uma importância estratégica evidente para o abastecimento público de pescado às populações, para o equilíbrio da balança alimentar, para o desenvolvimento e bem-estar socioeconómico das comunidades costeiras, para o desenvolvimento local, a criação de emprego, as atividades económicas a montante e a jusante, para a manutenção da cultura e da tradição locais. Não obstante esta enorme importância e potencial, o setor das pescas sofreu nas últimas 2 décadas e meia um acentuado declínio e encontra-se hoje numa situação de crise económica e social profunda. Sem pretender ser exaustivo, vou enunciar muito rapidamente alguns dos aspectos que nos parecem mais significativos da proposta da Comissão Europeia para a reforma da PCP. Muitos deles, volto a dizer, constam também das propostas de resoluções legislativas do Parlamento Europeu que neste momento já estão em discussão. Em primeiro lugar, a questão dos objetivos da política. A primeira questão a que devemos responder quando discutimos uma política de pescas é quais são, afinal de contas, os objetivos desta política de pescas e, em função disso, de que meios necessitamos para assegurar o cumprimento desses objetivos. Uma política de pescas não deve ser uma política de conservação de recursos, muito embora não a dispense. Os objetivos de uma política de pescas têm de ser necessariamente mais amplos e passam pela tal garantia do abastecimento público de pescado às populações e pelo desenvolvimento das comunidades costeiras, promovendo o emprego e a melhoria das condições de vida de quem vive da pesca, num quadro, claro está, de garantia da sustentabilidade e da boa conservação dos recursos. Estes objetivos de indiscutível interesse público terão de ser prosseguidos, é bom não esquecer, tendo em conta as características específicas da atividade da pesca, a sua irregularidade, determinada, se outros fatores não existissem, pelo menos por óbvios condicionalismos naturais. Tal implica a necessidade de canalizar para o setor determinados apoios públicos, sejam nacionais, sejam no quadro da PCP, apoios comunitários. É outra a visão da Comissão Europeia. Os objetivos da PCP, em primeiro lugar, são enunciados de uma forma difusa e confusa, não são convenientemente tidas em conta estas 3 dimensões, a ambiental, a económica e a social, e tal não é de todo inocente. O objetivo, confesso, da Comissão é a diminuição do financiamento público à política comum de pescas e a sua crescente orientação para o mercado. É esta a expressão utilizada. Afirma a Comissão, e cito, o setor da pesca deve ser eficiente e financeiramente sólido, sem necessitar de apoio público. E adianta ainda que deverá ser o próprio mercado o motor de um setor da pesca forte e rentável. Esta é a primeira preocupação que aqui queremos deixar. Um segundo aspecto prende-se com a enorme diversidade
no que diz respeito à situação das pescas na União Europeia. A realidade é complexa, é extremamente diversa entre os diferentes Estados-membros, as diferentes frotas, os diferentes recursos, as artes de pesca mais utilizadas, enfim, há uma enorme complexidade e diversidade. Ora, na proposta de reforma que apresentou, a Comissão Europeia mantém, no essencial, a mesma gestão centralizada, distante da realidade e não a tendo em conta que tem prevalecido até aqui. Ou seja, não obstante esta enorme diversidade que aconselhava, eu diria, que exigia uma gestão de proximidade, que tivesse em conta as particularidades de cada país, de cada frota, de cada recurso, envolvendo o setor não apenas na implementação, mas na definição, na fase da definição das políticas, e não apenas na implementação de políticas definidas centralmente, a opção da Comissão é insistir numa gestão, no essencial, centralizada da política comum de pescas. Esta opção está, de resto, em linha com os condicionalismos, e aqui refiro-me aos tais constrangimentos do ponto de vista institucional que afetam e muito a posição de Portugal nesta negociação. Esta opção, dizia, está em linha com os condicionalismos e imposições do Tratado de Lisboa. Já de manhã aqui se referiram a isso. Penso que foi o António Cabral que se referiu, que vem estabelecer como uma competência exclusiva da União Europeia a conservação dos recursos biológicos do mar. Estes condicionalismos são tanto mais gravosos quanto são acompanhados de uma alteração desfavorável a Portugal do peso dos diferentes Estados-membros, quer no Conselho, quer no Parlamento Europeu. Portugal, o país da União Europeia com maior zona económica exclusiva, e, portanto, imaginam que se a algum país interessa a discussão desta reforma da política comum de pesca, será Portugal, vai partir para esta discussão com um peso de votos no Conselho de cerca de 2% e com uma representação, um conjunto de lugares de representação no Parlamento Europeu que não ultrapassa os 3%. É evidente que há responsabilidades por isto, deverão agradecer a quem defendeu, a quem aceitou, a quem apoiou, ratificou e aprovou o Tratado de Lisboa. Este é um dos seus aspectos mais negativos, mas eu concordo com aquilo que aqui foi dito pelo António Cabral de manhã. Esta é uma questão que mais tarde ou mais cedo terá que voltar a ser discutida. Esta atribuição à União Europeia de uma competência exclusiva na gestão dos recursos vivos. A Comissão Europeia, como eu dizia, ignora esta enorme diversidade de situações, insiste numa caracterização genérica da situação, inclusivamente no que diz respeito à sobrecapacidade, já aqui se referiram a isso, refere-se à sobrecapacidade da frota, genericamente, sem nunca ter apresentado os estudos que por diversas vezes pedimos, de caracterização das frotas, das artes de pesca, do estado de conservação de recursos, que sustentem essa sobrecapacidade e que a fundamentem de forma rigorosa e circunstanciada, designadamente nos diferentes Estados-membros. Talvez porque esses estudos, em muitos casos, não existem e, portanto, persiste uma grande incerteza e desconhecimento sobre o estado de conservação de muitos dos estoques pesqueiros comercialmente explorados, e também a isto não se dá a devida resposta com o necessário reforço dos meios dedicados à investigação. A Comissão refere-se a uma frota europeia, quando o que existe, na verdade, são frotas nacionais, frotas dos diferentes Estados-membros, frotas distintas, que tiveram também uma evolução distinta ao longo dos últimos anos. O esforço de debate foi consideravelmente diferente entre os diferentes países. Na opinião da Comissão, o que é preciso é abater frota, abater indiscriminadamente, sem cuidar do quê ou de onde. E será o mercado a decidir onde e como se efetuará esta redução. Fatores como o estado dos recursos em cada zona de pesca, as artes de pesca mais utilizadas, mais ou menos depredadoras dos recursos, serão pura e simplesmente ignorados para valer apenas e só a lei do mais forte, a lei dos operadores com maior peso económico e financeiro ao nível da União Europeia, os mais fracos do ponto de vista económico e financeiro, que, volto a dizer, poderão ser aqueles que do ponto de vista ambiental e social serão até os mais sustentáveis, mas os mais fracos do ponto de vista económico e financeiro, dizia, serão eliminados na perspectiva da Comissão. Isto leva-nos ao terceiro aspecto, a considerar as chamadas concessões individuais transferíveis ou concessões de pescas transferíveis. Estamos, provavelmente, perante o aspecto mais gravoso desta proposta de reforma. Depois da tentativa que fez em 2002 de introduzir este sistema, felizmente recusada pela maioria dos Estados-membros, a Comissão volta à carga. Pretende-se que o sistema seja obrigatório, já foi aqui descrito, para todos os Estados-membros, podendo as autoridades nacionais excluir apenas as embarcações com menos de 12 metros ou, enfim, as que
excluindo aquelas que têm menos de 12 metros, desde que não utilizem artes rebocadas. A própria Comissão reconhece que a concentração da atividade nos operadores de maior poderio económico e financeiro será uma das consequências inevitáveis, propõe, por isso, algumas medidas de salvaguarda que procurem impedir que essa concentração seja, nas palavras da Comissão, excessiva. Mas estas são medidas que, e é importante chamar a atenção para isto, porquanto no próprio Parlamento Europeu se vem insistindo agora nas salvaguardas ao sistema, em lugar de, como nós entendemos, se dever pôr em causa o próprio sistema e não propor mais salvaguardas. A verdade é que estas salvaguardas, qualquer destas salvaguardas, inclusive novas que têm vindo a surgir no Parlamento Europeu, no quadro concreto em que se aplicará a política comum de pescas, ou seja, um quadro de livre concorrência no mercado único, um sacrossanto princípio que tem vindo a ter prevalência sobre qualquer outro na União Europeia e que é consagrado de resto nos tratados, estas tratam-se de medidas, dizia, que neste quadro de pouco valerão. O resultado será inevitavelmente a concentração da propriedade e da atividade num punhado de operadores, a nível nacional numa primeira fase, mas inevitavelmente, mais tarde ou mais cedo, a nível europeu. E as consequências serão particularmente graves para países como Portugal, economicamente mais frágeis e nos quais os setores da frota, os segmentos de frota de pequena pesca, de pesca de pequena escala, pesca costeira e pesca artesanal têm um peso preponderante. Bom, o último aspecto diz respeito à Organização Comum dos Mercados da Pesca, e vou acelerar porque ainda queria apresentar-vos algumas das propostas que nós, PCP, temos no debate da reforma da Política Comum de Pescas vindo a apresentar, até agora em sede de Comissão das Pescas, para diversos relatórios. Mas dizia-vos que a OCM, a Organização Comum dos Mercados da Pesca, era fundamental uma reforma ambiciosa da OCM, tendo em conta a grave crise de rendimentos que hoje o setor enfrenta. A verdade é que a proposta que a Comissão nos faz nada faz para alterar esta situação de insuficiência de rendimentos no setor, de crise de rendimentos no setor, podemos dizê-lo. Pelo contrário, a opção de desmantelamento de instrumentos públicos de regulação dos mercados ou a sua manutenção a níveis manifestamente insuficientes, o que vai fazer é agravar esta situação. Bom, algumas das justas exigências que há muito o setor vem fazendo, como medidas para melhorar o preço de primeira venda do pescado, promover uma justa e adequada distribuição do valor acrescentado pela cadeia de valor do setor, medidas como os preços de garantia que tenham em conta os custos de produção, taxas máximas de lucro, tudo isto é ignorado. Relativamente ao Fundo das Pescas e dos Assuntos Marítimos, não obstante ter sido anunciado com pompa o aumento das dotações do futuro fundo, é importante chamar a atenção para o facto de o futuro fundo vai financiar mais áreas do que até aqui eram as áreas financiadas pelo FEP. E o aumento anunciado das dotações do fundo deve ser vista neste contexto. E, portanto, neste momento tenho em mãos o parecer sobre o quadro financeiro plurianual no que diz respeito às pescas e posso garantir-vos que a perspectiva não é, aliás, o Sr. Secretário de Estado já o disse, não é de mais verbas no âmbito deste fundo, pelo contrário, é a possibilidade de uma redução. Naturalmente, nesse parecer, o que estamos a fazer é contestar a proposta da Comissão e propor até que ela seja reformulada. Bom, algumas das propostas, para terminar, algumas das propostas que o PCP fez ou vai fazer no Parlamento Europeu. Em primeiro lugar, a rejeição da obrigatoriedade da aplicação das concessões de pesca transferíveis. A decisão sobre a adoção ou não deste sistema deve, e sobre quem é que nele é incluído, deve ser deixada aos Estados-membros. A rejeição de uma redução geral da capacidade da frota determinada única e obrigatoriamente por critérios de mercado. A defesa da elaboração de um programa comunitário de apoio à pequena pesca, que articule instrumentos existentes, designadamente no plano financeiro, para dar resposta aos problemas específicos deste segmento. A inclusão nas regras do futuro Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, de regras de execução que garantam a atribuição de um montante mínimo de recursos à pesca de pequena escala. A inclusão na Organização Comum dos Mercados de Produtos da Pesca e da Aquicultura, tendo em conta o objetivo de promover uma mais justa e adequada distribuição do valor acrescentado pela cadeia de valor do setor, a inclusão da possibilidade dos Estados-membros, se necessário com derrogações ao princípio
do livre mercado, enfim, a possibilidade de fixação de margens máximas de intermediação para os diversos agentes da cadeia, promovendo desta forma uma mais justa distribuição do valor acrescentado ao longo da cadeia de valor do setor. A defesa da criação, no âmbito do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas ou de outros instrumentos, de mecanismos específicos de apoio para situações de emergência, é algo que a Comissão propõe na proposta de novo quadro financeiro plurianual, propõe para a agricultura. Não há razão, do nosso ponto de vista, para que não se proponha também para a pesca. Mecanismos de emergência que permitam acorrer a situações como catástrofes naturais, paragens forçadas de atividade determinadas por planos de reconstituição de estoques ou aumento súbito do custo dos fatores de produção, como sejam os combustíveis. A defesa do princípio de consagração e alargamento da área de reserva de acesso exclusivo, e a proposta que fazemos é que ela se possa alargar, no caso das regiões ultraperiféricas, das 100 para as 200 milhas e, nos restantes casos, das 12 milhas para as áreas adjacentes, tendo em conta, mais uma vez, a plataforma continental. Bom, um outro aspecto, e vou terminar, a necessidade de o futuro Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas apoiar as cessações temporárias de atividade, as chamadas paragens biológicas, como um importante meio de preservação dos recursos helióticos, aliás, de eficácia comprovada e um instrumento essencial para a gestão sustentável de determinadas pescarias, mas é justo e é necessário que o setor seja compensado por essas paragens. Estas não são mais do que algumas das propostas, como digo, que fizemos ou vamos fazer. Agora, o que é necessário é, quer da parte do setor, quer da parte dos intervenientes diretos nesta reforma, o Governo português no Conselho, os deputados portugueses no Parlamento Europeu, que haja toda a mobilização em torno da defesa dos interesses nacionais e da importância da aprovação, que a aprovação destas e de outras propostas teria para, pelo menos, minimizar o impacto negativo da anunciada, da prevista reforma da política comum de pescas e, tanto quanto possível, acorrer a alguns dos que são os principais problemas hoje enfrentados pelo setor em Portugal. Muito obrigado.